Eu vou chamar aqui o CEO da Atlas Intel, uma das principais empresas de pesquisa no Brasil. Recentemente ele lançou várias pesquisas novas. Tudo bem, Andrei? Bem-vindo. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite, Miguel. Obrigado a você por ter vindo. Andrei, vocês lançaram uma pesquisa muito interessante sobre a polarização no Brasil. Até separei aqui uns painéis. Na verdade, eu separei o relatório todo, mas eu vou colocando alguns painéis, né? Aí tem essa pergunta aí: você se identifica como petista ou bolsonarista? Bolsonarista, 32%, petista, 31%. Não sou petista, mas sou anti-bolsonarista, 16%. Nenhuma dessas opções, 11%. Não sou bolsonarista, mas sou antipetista, 8,6%. Como é que foi essa pesquisa aí? Como é que você vê esse gráfico aí, Andrei? Os resultados são bastante intuitivos em termos de análise. Esse quadro revela que no Brasil, se você soma o bolsonarismo com o antipetismo, e se você soma o petismo com o antibolsonarismo, o petismo junto com o antibolsonarismo é maior do que o bolsonarismo junto com o antipetismo, né? Então, a partir disso, existe uma vantagem estrutural de um candidato a nível nacional, né? Se quanto mais próximo do perfil nacional seria um candidato a nível estadual ou municipal, existe uma vantagem quando a gente pensa nisso, desse perfil anti-bolsonarista, né? Agora, é importante destacar que, assim, a esquerda vai correr para celebrar esse resultado, porque a gente sempre está meio que numa briga de torcida. Aí você lê uma pesquisa, aí alguém vai celebrar o resultado. Aí, do outro lado, alguém de direita vai olhar para esse gráfico, vai xingar a pesquisa, o instituto, o CEO, vai dizer que está tudo errado, né? E aí se perde, dentro disso, toda uma possibilidade de fazer uma leitura mais inteligente e aprofundada, cirúrgica dos dados. Então, de um lado, sim, existe essa vantagem estrutural. Ela é aproveitada? Não necessariamente. O que a gente viu no segundo turno da eleição foi um resultado muito mais apertado do que essa situação estrutural apontaria. Por que isso aconteceu? Aí você começa a ter uma leitura mais inteligente, eu diria, mais útil do contexto social e político, né? Por que num contexto em que o antibolsonarismo no Brasil é maior do que o antipetismo, você vê uma deterioração dos indicadores de aprovação do governo atual, que é o governo do Lula? Uma boa indagação, né? Então, acho que a gente tem que sair um pouco dessa dinâmica de torcida, de você ler um gráfico e aplaudir o gráfico se ele é conveniente para o seu campo político, ou se você é do outro campo, automaticamente dizer que está errado, que é uma pesquisa fraudada. Não. Os dados, eu acredito que são esses, são os dados corretos. O antibolsonarismo hoje no Brasil é maior do que o antipetismo. Não é por isso, necessariamente, que Lula vai ganhar as próximas eleições, certo? Não é por isso que automaticamente a aprovação do governo vai subir. Não é por isso automaticamente que em qualquer contexto um candidato de direita vai sempre ser desfavorecido se ele tiver atributos pessoais que possam eventualmente superar essa condição estrutural, né? E tem talvez o ponto mais importante que eu vou fazer agora sobre esse gráfico é o seguinte: você precisa do centro para construir uma maioria. Você precisa de um público mais moderado para construir uma maioria. Seja sendo você, né, representando o campo da esquerda, sendo você representando o campo da direita. É muito difícil hoje no Brasil você conseguir conquistar uma eleição, governar, se você não conseguir, dentro de tudo, conquistar o centro. No final, foi isso que determinou a vitória do Lula na última eleição.
no final, acho que é isso também que vai determinar o rumo da governabilidade, dos indicadores de aprovação. No final, é isso que vai determinar uma boa parte das eleições a nível municipal deste ano. O centro pode ser aí um pouco espremido por conta da polarização, pode ser difícil, inclusive, você conseguir emplacar, enquanto eleitor de centro, candidatos no segundo turno de muitas cidades. Tiver o cenário de São Paulo, basicamente o centro não tem quase nenhuma chance, eu diria, de chegar no segundo turno da eleição municipal em São Paulo. Mas o centro vai estar aí no segundo turno para te lembrar que se você não buscou nenhum tipo de diálogo com esse campo político, a sua opção, seja ela uma opção de direita ou seja ela de esquerda, vai perder de maneira bem clara aquela eleição. Então, eu acho que é um pouco disso que talvez desse tipo de perspicácia ou intuição que os governantes, nesse clima de polarização, às vezes esquecem. Eles esquecem de que sempre tem um novo dia e em algum momento você vai precisar desse voto mais